Ela foi uma escritora famosa, uma feminista que lutava pelo direito das mulheres e também uma assassina. Hoje a gente vai conhecer o caso de Louise Weissmann Basarabo. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu conto histórias de crimes reais, crimes que chocaram a França e também a Europa. Se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não perder nada. Deixa também para mim o seu like, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para outras pessoas. E você que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar para vocês o caso Basarabo, um crime que aconteceu em 1920 e que chocou a sociedade francesa da época por envolver uma escritora muito famosa, uma ativista feminista. Mas como o caso é antigo, eu já aviso que talvez eu não tenha tantas imagens assim para ilustrar o vídeo, mas eu vou trazer aqui o máximo de imagens possíveis. Bom, mas para entender essa história, eu preciso contar desde o princípio. Marie-Louise Victoire Drouet nasceu no dia 24 de outubro de 1868, proveniente de uma família bastante modesta de camponeses. O seu pai faleceu quando ela ainda era bem pequena e ela estudou no convento do Sagrado Coração de Jesus e Maria, na colina de Fourvière. E desde criança ela se mostrava uma menina muito forte e inteligente, e depois que ela cresceu, assim, ficou um pouco adolescente, ela começou a trabalhar numa biblioteca e foi lá onde ela tomou gosto pela leitura e também por escrever. E foi ali na biblioteca, com acesso a vários livros, que ela começou a abrir mais a sua mente para observar qual era a capacidade das mulheres, qual era o lugar da mulher na sociedade, e pouco a pouco ela começou a ter ideias bastante feministas já desde jovem. A família da Louise fazia parte de um grupo conhecido como Barcelonette, que na verdade eram franceses moradores ali do Vale de Ubaí que imigraram para o México para tentar fazer fortuna por lá. Então o irmão da Louise fez esse caminho de imigrar para lá e acabou tendo bastante sucesso, e por conta disso ela também foi até o México, viveu uns anos por lá, o que mostra que a Louise era uma mulher bastante aberta a novas experiências e a descobrir novas culturas. Em 1897, aos 29 anos, a Louise se casa lá no México com Paul Jacques, com quem teve duas filhas. A Paul, que nasceu em 1898, e a Louise, que nasceu em 1900. O casal fica um tempo vivendo lá no México, mas depois eles resolvem se mudar e se estabelecer completamente em Paris, e é ali que ela vai começar a se engajar cada vez mais no movimento feminista, lutando pela equalidade das mulheres, pelos mesmos direitos civis, pelo direito ao voto e também, obviamente, contra o sistema patriarcal que era muito forte ali na época. E ela também continuou seu trabalho como escritora, escrevendo muitos poemas, romances, peças de teatro, artigos, sempre abordando o tema do feminismo. E o seu nome de pluma, como eles chamavam aqui, nome de plume, era Erra Myrtel ou Juliette Boulogne. Naquela época, muitas mulheres escritoras adotavam esses pseudônimos para não ter que se expor publicamente. Muitas vezes os maridos nem sabiam que elas escreviam, então também era uma forma de preservar a privacidade da mulher. E apesar da Louise ser super feminista, eu acredito que ela respeitava então o marido e adotava esse pseudônimo, talvez para ficar um pouco mais escondida. Ela também fundou o jornal L'Entente, que abordava vários temas, e também era secretária-geral de redação de um outro jornal chamado La Renaissance Contemporaine. Além de todas essas atividades, a Louise ainda fazia conferências e palestras sobre feminismo, onde ela conversava com várias mulheres e explicava qual era o propósito do movimento e por que elas deveriam se juntar a essa luta.
O marido da Louise, o Paul, também trabalhava com comércio entre a França e o México, então a família tinha uma ótima situação financeira. Em 1914 acontece a Revolução Mexicana e isso prejudicou muitos negócios entre a França e o México, e o Paul entrou numa depressão profunda porque ele estava perdendo muito dinheiro, os negócios iam super mal e ele se sentia arruinado, fracassado e praticamente falido. E antes que isso acontecesse, ele, por conta desse desespero todo, acabou tirando a própria vida de maneira trágica, cometendo suicídio com um tiro na cabeça. Após a morte do marido, obviamente que a Louise ficou super abalada, mas ela era uma pessoa muito forte e ela sentiu que tinha que tomar as rédeas ali da família, então ela voltou para o México para resolver toda a questão financeira e também pegar uma parte da herança que o marido tinha lá, e ela volta para a França trazendo 1 milhão de francos, que era uma soma enorme ali para a época. No ano seguinte, em 1915, a Louise conhece Georges Weissman Bassarabo, um homem que ela conheceu lá no México, e eles acabam ali tendo um pequeno romance e se casam naquele mesmo ano. O Monsieur Bassarabo era também um empresário e diretor da agência franco-mexicana de minas e petróleo. Era alguém super importante e super influente. Logo eles decidem voltar para Paris e vão se estabelecer no número 3 da Square La Bruyère. Aliás, o endereço existe até hoje, mas o local tem acesso restrito somente para os moradores. E desde aquela época é um local nobre ali da cidade. O apartamento deles era bem grande, bastante luminoso e ricamente mobiliado com as últimas tendências da época. Durante os 5 anos seguintes, tudo parece correr tranquilamente, ela tem uma vida social ativa ali no meio literário, ele também trabalha nas suas empresas franco-mexicanas, parece que o casal se dá bem e tudo é absolutamente normal. Então, no final de julho de 1920, um homem chamado Edouard Lacroix vai até a delegacia do 9e arrondissement de Paris porque ele quer reportar um desaparecimento. O homem diz que é o motorista particular do Monsieur Georges Weissman Bassarabo e que ele está desaparecido. O delegado então pergunta por que ele acha que isso aconteceu, por que ele está desaparecido, e o motorista diz que eles tinham combinado de se encontrar no escritório para então ir até uma reunião de trabalho, mas que o Monsieur Bassarabo não apareceu e que isso era bastante preocupante, porque ele não tinha o costume de faltar em reuniões. E o Eduardo ainda diz que ele foi na casa do Monsieur Bassarabo, que ele falou com a esposa dele, a Louise, e que o Monsieur não estava lá. Como isso nunca tinha acontecido, então ele estava muito preocupado com a segurança do seu patrão. Então, como o Monsieur Bassarabo, ele é um homem importante, diretor da agência franco-mexicana, as investigações começam imediatamente. O delegado Thierry começa indo até a casa do Monsieur e ele toca a campainha, quem atende a porta é a Louise, acompanhado da sua filha Paula. Quando a Louise vê um policial, ela fica um pouco preocupada, mas convida o homem para entrar, oferece uma xícara de chá para ele e ele não quer, ele fala que ele está ali a trabalho e que ele precisa fazer algumas perguntas para ela. Então ela pergunta, mas do que se trata? Então ele explica que o motorista do Monsieur Bassarabo foi até a delegacia prestar uma queixa de desaparecimento do seu patrão, ou seja, o marido da Louise. Ela fica surpresa e fala, não, meu marido não está desaparecido, meu marido está trabalhando, ele está na cidade de Nancy a trabalho, uma viagem de negócios. O delegado pergunta, mas você tem certeza? Você tem conversado com ele? Sim, eu tenho certeza, nós nos falamos recentemente e inclusive ele pediu para que eu mandasse alguns documentos confidenciais para ele numa mala que já enviei para Nancy. Daí ela acaba confessando que o Monsieur Bassarabo tinha sido um espião da Primeira Guerra, que esses documentos eram muito importantes e que ela tinha enviado às pressas para ele. E para comprovar essa história, ela mostra até uma carta escrita pelo Georges, o marido dela, dizendo para ela enviar esses documentos com urgência. Bom, o delegado fica ali achando que essa história tá um pouco estranha,
ele acha que essa história de espionagem não parece ser verdade e ele começa a reparar no comportamento da Louise e da Paula e ele vê que as duas estão um pouco agitadas, estão querendo até que ele vá embora rápido e isso não parece muito normal. Mas como ele não tinha mais nenhuma pergunta para fazer, ele simplesmente vai embora. No dia 4 de agosto de 1920, o delegado Thierry decide então que ele vai pegar um trem até Nancy para verificar essa história da mala e esses documentos. Ele sai de manhã e por volta do meio-dia, então, ele chega na cidade. E logo que ele desembarca ali na estação, ele se dirige diretamente ao setor onde ficam as bagagens e procura um responsável. Então o encarregado vem até ele e ele pergunta se nos últimos dias por acaso eles receberam uma mala despachada de Paris. O funcionário diz que sim, que ele se lembra da mala e que inclusive a mala ainda está ali, que ninguém foi buscá-la e que ela está ali há 5 dias. Então o delegado pergunta se ele pode ir lá ver essa mala. E o funcionário diz para ele se preparar, porque a mala é super pesada e que ela fede a podre. Imediatamente o delegado entra ali no setor e os dois carregam a mala, porque ela é tão pesada que uma pessoa só não poderia carregar sozinha. E quando o delegado abre a mala, ele se depara com um cadáver. Quando ele abre o lençol, ele vê o corpo de um homem super bem vestido, mas com as mãos amarradas e que aparentemente ele tem um tiro na cabeça. Enquanto o corpo vai para autópsia lá mesmo na cidade de Nancy, o juiz de investigação encarregado do caso em Paris vai até a casa da Louise para informar que infelizmente seu marido foi encontrado morto. Mas quando ele chega lá, a empregada informa que nem a Louise e nem a sua filha estão no apartamento, que as duas foram para casa de campo na cidade de Montmorency. Essa cidade fica mais ou menos a 13 quilômetros ali de Paris e o investigador não perde tempo, ele vai até a casa de campo para então conversar com a Louise e com sua filha. E quando ele conta para a Louise que o Monsieur Bassarabot foi encontrado morto dentro da mala, a Louise entra em desespero e começa a chorar compulsivamente. O investigador tenta acalmar a Louise, mas ela está inconsolável. Só que do nada a Louise começa a falar. Então ela diz que a última vez que ela encontrou com o Monsieur Bassarabot, ela teve uma discussão muito forte, que ele foi muito violento e que ele tentava abusar da sua filha Paula. E que por esse motivo ela tentou intervir e com uma arma acabou atirando no Monsieur Bassarabot. O investigador ele fica assim muito surpreso, porque ele não estava esperando por essa confissão e muito menos algo que fosse assim tão rápido. Afinal de contas ele estava ali só para dar a notícia da morte. Então foi uma situação muito inusitada que a Louise já começasse a falar o que aconteceu. E diante disso ele não teve outra alternativa. Ele já levou a Louise e a Paula direto para a cadeia de Saint-Lazare. No dia seguinte, o caso já está em todas as manchetes dos jornais de Paris. Primeiro, por ser uma mulher que mata o marido, e segundo, porque não era qualquer mulher, era Louise Wiseman, ou a Erra Myrtel, como era o seu pseudônimo, a famosa escritora de romances, poemas, figura muito importante do movimento feminista e agora supostamente assassina. Na cadeia, os investigadores vão entrevistar a Paul e a Louise separadamente para escutar o que cada uma tinha para dizer. A Paul, que é a filha, diz que ela estava no quarto dela e que por volta da meia-noite ela escutou um barulho de explosão, assim, um estampido, e que ela ficou preocupada e foi direto até o quarto da mãe. Quando a Louise abriu a porta, a Paul perguntou o que aconteceu, o porquê do barulho, e a Louise falou: não é nada, é simplesmente o balão de água quente que estourou lá na ducha, por isso que fez esse barulho. Aliás, até hoje existem esses balões de água quente nas casas francesas. Aqui mesmo no meu banheiro tem, é um balão enorme que esquenta a água e que às vezes realmente pode fazer um barulho estranho ou até mesmo estourar. Então ela fala que aconteceu isso, que foi o barulho lá no banheiro e que ela não precisa se preocupar com nada. Acontece que quando a Louise abriu a porta, a Paula enxergou pelo reflexo do espelho
que o Monsieur Bassarabo estava caído no chão e que tinha sangue espirrado ali no chão e nos lençóis. Mas depois ela conta que a Louise acabou contando a verdade para ela e que ela foi chamada para ajudar a Louise a colocar então o corpo do padrasto dela dentro de uma mala. Então no dia seguinte as duas chamam um táxi e vão até a Gare do Leste para despachar essa mala para a cidade de Nancy. Depois ela disse que as duas foram até a casa de campo lá em Montmorency e que as duas foram de barco no lago ali da cidade e que elas descartaram ali no lago, enfim, todas as coisas que pudessem identificar o corpo, elas acabaram jogando ali no lago, inclusive a arma que foi utilizada no assassinato. E ela completa ainda dizendo que o Monsieur Bassarabo era um homem desprezível, que ele era um homem cruel, violento, que ele abusava da mãe financeiramente. Ela também diz que ele tentou várias vezes abusar dela, que ele fazia investidas fortíssimas e que isso acontecia desde as primeiras semanas do casamento da mãe dela com o padrasto. Ela completou dizendo que ele era um homem desonesto, que ele tinha várias amantes e que os últimos 5 anos ali na convivência em família, que foi simplesmente um inferno, os piores anos da vida dela e que ela e a mãe sofreram muito. Já no interrogatório da Louise, ela deu uma outra versão, dizendo que a filha dela não teve culpa nenhuma, que simplesmente eles discutiram a madrugada toda e que por volta das 6 horas da manhã, ela, cansada de discutir, deu um tiro nele. Em contrapartida, ela fala que pediu para Paul ir até o porão pegar a mala e levar para ela no quarto. Mas ela diz que foi ela sozinha que colocou o corpo do Monsieur Bassarabo. Então ela diz que no dia seguinte a filha realmente fez companhia para levar a mala dentro do táxi e que elas foram na Gare do Leste e assim despacharam a mala, mas que a Polly não fazia a menor ideia do que tinha lá dentro. Bom, então as versões eram muito diferentes, inclusive com relação ao horário, porque a Polly falava que escutou o barulho à meia-noite e a Louise falava que o tiro aconteceu às 6 horas da manhã. Então nada batia. A única coisa que era igual na versão das duas eram as reclamações com relação ao comportamento do Monsieur Bassarabo. A Louise disse também que ele era um homem violento, que ele era explorador, que quando eles se casaram ela tinha uma herança de 1 milhão de francos e que ele foi pouco a pouco dilapidando a fortuna dela, porque ele bebia, porque ele jogava, ele apostava, ele tinha diversas amantes e que essas amantes custavam super caro para ele, que ele não tinha vergonha de expor a amante para as outras pessoas, que deixava ela numa situação de humilhação, que os últimos 5 anos tinham sido muito duros, muito difíceis e que elas tinham praticamente que implorar por dinheiro para colocar comida na mesa. Enquanto todo esse interrogatório acontecia lá na prisão de Saint-Lazare em Paris, outros investigadores foram até a casa de campo lá em Montmorency para investigar se tinha alguma coisa, alguma prova ali na casa. Quando eles chegam no jardim ali da casa, eles percebem um monte ali de cinzas do que parecia ser uma fogueira. E quando eles chegam mais perto, eles veem então que ali tinha pedaços de lençol queimado, pedaços de papéis queimados que pareciam ser documentos, e então eles recolheram tudo isso como prova. No banheiro da casa, eles encontraram um peignoir manchado de sangue e quando eles entraram no quarto da Louise, eles viram várias malas prontas. Então eles deduziram que as duas estavam prontas para fugir para algum lugar, provavelmente para o México, onde elas ainda tinham família. As investigações prosseguiam e os jornais da época faziam todo tipo de manchete para ganhar dinheiro. Então, praticamente que a Louise já estava sendo muito julgada ali pela opinião pública. E as manchetes falavam que a Louise era uma mulher libertina, que ela era uma feminista radical, que ela era super afrontosa, que ela tinha vários amantes. Eles chegaram até a colocar em dúvida a morte do primeiro marido, dizendo que a Louise podia ter assassinado o Paul também. Obviamente que todo esse burburinho da imprensa não passou desapercebido para a polícia, que também começou a tentar outras linhas de investigação. Afinal de contas, as duas eram mulheres pequenas, então
como duas mulheres franzinas poderiam colocar um corpo de um homem pesado dentro de uma mala. Então eles começaram a desconfiar que realmente poderia existir um amante ali da Louise, ou talvez um namorado da Paula, algum cúmplice que ajudou as duas a cometer esse crime, ocultar o cadáver, na verdade. Mas depois de muita pesquisa, eles realmente viram que nem a Louise nem a Paula tinha nenhum amante que tivesse as ajudado. Uma outra coisa curiosa que aconteceu também nesse caso é que, por conta dos boatos de que a Louise tinha assassinado o seu primeiro marido, o delegado resolveu então fazer questionamentos para as pessoas que estavam envolvidas ali com o casal na época. Então ele vai até o prédio onde eles moraram, entrevistam os funcionários, os vizinhos, e ali eles escutam de uma funcionária que ela escutou dizer que a Louise tinha colocado veneno na sopa do Paul e que, na verdade, essa história do tiro foi só para disfarçar e que ele teria morrido envenenado. Mas tudo isso, gente, era só especulação, era disse-me-disse, não tinha prova de nada. Mesmo assim, o delegado não se convenceu e pediu a exumação do corpo do Paul para que ele pudesse ter certeza de qual teria sido a causa da morte. Então, o corpo passa por uma nova perícia, mas como já fazia muito tempo que ele tinha morrido, não tinha mais como identificar resquício de veneno. O que dava para ver é que realmente ele tinha um buraco de bala no crânio. Então, essa história ficou abafada. Então, em janeiro de 1922, a Louise é oficialmente acusada de assassinato com premeditação e a Paula acusada de cúmplice. O julgamento começa em 8 de junho de 2022 e a Louise contratou 2 advogados para defendê-la. Um deles era muito famoso, Dr. Vincent de Moreau-Jaffery. Ele era considerado uma celebridade ali da época porque ele já tinha defendido casos super famosos. Então, metade da sala ali estava repleta de fãs do advogado que estava ali só para ver como que ele ia atuar naquele caso. Para defender a Paula foi contratado então o advogado Dr. Raymond Hubert. Quando as duas entram na sala do tribunal, elas estão extremamente elegantes, bem vestidas, bem maquiadas, bem penteadas, com belos chapéus, passando realmente a impressão de que elas eram mulheres bem distintas e honestas. E o processo já começa ali acusando a Louise, falando que ela era uma mulher rebelde, cheia de amantes, que gostava de libertinagem, uma escritora que escrevia artigos duvidosos, feminista, dizendo que ela realmente teve a intenção de matar o marido, que ela premeditou e ainda pior, que envolveu a filha em todo o crime. O advogado da Louise, Dr. Moreau, insistiu que o Monsieur Bassarabot era um oportunista, que ele tinha várias empresas falidas, que ele explorava financeiramente a Louise, que ele tinha várias amantes, que ele bebia, apostava, dispensava dinheiro, enfim, ele fez tudo o que podia para justificar a atitude ali da Louise. E o advogado da Paula, o Dr. Hubert, falou que ela era uma moça ingênua, que ela não sabia como sair daquela situação, que ela se viu obrigada a ajudar a mãe, que ela realmente não tinha um envolvimento na ação do assassinato, que ela realmente só tinha ajudado a mãe a esconder o corpo, enfim, que ela foi obrigada a fazer isso. Quando todas as partes já tinham falado e os jurados estavam prontos para sair ali e ir para a sala para determinar qual seria o destino das duas, a filha da Louise se levanta e declara: eu menti, me desculpem, eu menti. Na verdade, a minha mãe premeditou o assassinato, ela queria matar o meu padrasto, foi ela quem colocou o corpo na mala, eu fui obrigada a ajudá-la, ela me forçou a fazer isso. Quando a Louise escuta essa declaração, ela simplesmente se afunda assim na cadeira e não tem mais o que ser dito, porque todas as partes já tinham falado. Ela olha para a filha dela com tristeza e sente que ela realmente foi traída. Então os jurados vão deliberar por 50 minutos até chegarem ao veredito final. A Paula foi inocentada e a Louise foi condenada a 20 anos de cadeia e trabalhos forçados por assassinato com premeditação.
A Louise Wiseman Bassarabo é encaminhada para a prisão de Rennes e fica lá até sua morte em 21 de março de 1931, aos 62 anos. O mais curioso dessa história toda é que 7 anos após a confissão da Paule, que levou a sua mãe a ser condenada e presa, ela disse que queria muito ser inocentada porque ela tinha conhecido uma detenta enquanto ela ficou presa lá na cadeia de Saint-Lazare e que ela tinha se apaixonado por essa detenta e que logo essa moça que estava presa seria liberada e que ela gostaria de ser liberada também. Então ela precisava provar a sua inocência para que depois ela pudesse viver esse amor. Eu não sei se elas duas ficaram juntas, mas eu sei que a Paula se arrependeu bastante de ter acusado a mãe ali nos últimos minutos do julgamento. Existem vários livros que contam a história da Louise e, obviamente, muitos deles falam sobre o caso do assassinato. Mas existem outros livros que contam a história da Louise exaltando o seu movimento na luta feminista, dizendo como ela era uma ótima escritora e como ela foi importante não só para a literatura, mas sobretudo ali no feminismo. Existe um outro livro que se chama Le Procès de Madame Bassarabo, que é realmente dedicado a explicar toda a história do processo, a contar quais eram as provas. Ele fala mais sobre os detalhes da defesa e da condenação ali da escritora. Esse caso é polêmico porque até hoje existem escritores e historiadores que defendem a Louise, dizendo que ela não teve um tratamento justo, que mesmo que ela tenha matado seu marido, que ela não teve nenhum tipo de indulgência ali no processo e que ela já tinha sido previamente condenada pela opinião pública. Aliás, gente, isso acontece até hoje, né? Em muitos processos que não estão finalizados, a gente vê o pessoal indo para porta de delegacia, gritando, se exaltando, sendo que a pessoa ainda é suspeita, né, que tem uma investigação. Então, realmente, desde aquela época da Belle Époque até agora, acho que mudou pouca coisa. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Me deixa aí nos comentários se você achou que a Louise teve um julgamento justo e se você achou que a filha dela teve mais envolvimento, que ela não contou toda a verdade. Me deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá também eu coloco várias fotos e as notificações dos vídeos da semana. Então é isso, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, bisous e au revoir!